Bem, então agora eu vou mostrar para vocês como fazer o rebatimento de uma figura plana, onde nenhum dos lados da figura é uma reta horizontal. Vejam bem, temos aqui cota 7, 14,2, 12,1 e 8. É uma figura genérica onde nenhum dos lados é uma reta horizontal. E nós sabemos que precisamos que a charneira seja uma reta horizontal para fazermos o rebatimento desta figura plana para um plano horizontal. A gente sempre procura economizar traçados e procedimentos. Então, aqui, analisando, nós vamos ver que seria bastante prático se nós pudéssemos achar dentro deste lado que vai do 7 ao 14,2, onde está a cota 8, porque unindo com o ponto de cota 8, ponto G, teríamos a charneira de cota 8. Também poderíamos achar aqui neste lado, onde está o ponto de cota 7. E aí, unirmos este ponto de cota 7 ao N, que já tem cota 7, achamos a charneira de cota 7. Né? Existem outras possibilidades, né? Se poderia prolongar este segmento e achar nele o ponto de cota 14,2, né? Unir com este aqui. Mas nós vamos usar esta possibilidade aqui, até para vocês verem como fica o rebatimento quando um ponto a ser rebatido está de um lado da charneira e outros pontos de outro lado. Para determinarmos o ponto de cota 8 aqui neste segmento, poderíamos usar qualquer um dos processos que vimos. Poderíamos usar o processo algébrico, podemos usar o processo de rebatimento do plano vertical que contém essa reta, processos que já foram vistos. Então, vamos achar onde está o ponto de cota 8 aqui neste segmento de reta. Por um dos processos já vistos, achamos onde fica o ponto de cota 8 dentro do segmento NO. Agora vamos então traçar a charneira através do ponto G, que tem cota 8, e deste ponto de cota 8. Temos então aqui a charneira como cota 8. Agora vamos proceder do mesmo modo e rebater cada ponto que está fora da charneira. Começando aqui pelo ponto U, que tem cota 12,1. Mesmo processo. Vamos desenhar a partir de U uma reta paralela à charneira. E também vamos desenhar a partir de U uma reta perpendicular à charneira. Vamos marcar na reta paralela à charneira a diferença de cota entre o ponto a ser rebatido, que no caso tem cota 12,1, e a cota da charneira, que no caso é 8. Temos então de marcar aqui 4,1 unidades. Marcamos então nesta paralela à charneira 4,1 unidades, que é a diferença de cota entre o ponto U, que tem cota 12,1, para a charneira que tem cota 8. Bem, agora vamos fechar a hipotenusa do triângulo retângulo de rebatimento, unindo este ponto até o ponto onde esta linha de chamada, que é perpendicular à charneira, encontra a própria charneira, este ponto aqui. Temos esta união. Acabamos de achar, então, a hipotenusa do triângulo retângulo de rebatimento e, portanto, o raio do rebatimento. Tomamos um compasso com esta abertura, centro aqui, fazemos o rebatimento do ponto. Então, o ponto U rebatido ficou aqui. Então, rebatido o ponto U, vamos rebater o ponto O. Processo o mesmo. Vamos desenhar uma reta paralela à charneira, passando pelo ponto O. E também vamos desenhar uma reta perpendicular à charneira, passando pelo ponto O. Vejam que aqui foi uma grande coincidência que o lado NO
acabou ficando numa perpendicular à charneira. Não tem relação nenhuma com alguma coisa que deva acontecer. Foi apenas uma coincidência. Vamos então marcar agora na paralela à charneira, passando pelo ponto O, a diferença de cota entre o ponto O, que é 14,2, para a charneira que tem cota 8. Então, a diferença dará 6,2. Agora, se não quisermos ter este trabalho de marcarmos a diferença de cota aqui entre o ponto O e a charneira, que é de 6,2 na paralela à charneira, podemos utilizar um princípio do rebatimento, que diz que todos os triângulos retângulos de rebatimento dos pontos pertencentes ao mesmo plano são semelhantes. Isto quer dizer que o triângulo retângulo que vai se formar para o ponto O é semelhante ao triângulo retângulo que se formou para o ponto U e assim por diante. Então, nós podemos simplesmente tomar por este ponto uma reta paralela à hipotenusa do triângulo de rebatimento de U, que esta aqui vai ser a reta que fechará o triângulo de rebatimento do ponto O. Se nós medirmos aqui, vamos ver que vai dar a diferença de cota de 6,2. Querem testar? Vamos medir aqui com essa ferramenta de medição do GeoGebra, ó. 6,2. Tá? Então, não precisamos marcar, utilizamos este princípio de que os triângulos retângulos de rebatimento são semelhantes, este triângulo é semelhante a este aqui. Então, pegamos o compasso com esta abertura, ponta seca aqui no encontro da perpendicular à charneira com a charneira e traçamos o arco de rebatimento para o ponto O. Então, o ponto O rebatido vai cair aqui. Fez esse giro, cai aqui. Então, aqui está o ponto O rebatido para a cota 8. Agora, só falta rebater o ponto N. Ah, mas o ponto N está do outro lado da charneira. Não quer dizer nada, apenas ele vai se rebater por aqui, né? E esses outros pontos ficam rebatidos aqui. Imaginem um plano girando ao redor de um eixo que está no meio deste plano, né? Os pontos vão girar um para cada lado, mas a regra continua valendo. O ponto N rebatido vai estar aqui. Então, vamos fazer o mesmo processo. Pelo ponto N, nós tiramos uma reta paralela à charneira. E pelo ponto N, tiramos uma perpendicular à charneira. Mas já vimos que esta perpendicular, né, é a mesma, acabou sendo a mesma do ponto O e acabou sendo a mesma do lado NO. Poderia não ter sido, né? Cada ponto, se não houvesse uma coincidência, teria a sua paralela à charneira, a sua perpendicular à charneira. Agora, nós vamos traçar o triângulo retângulo de rebatimento para o ponto N. Vocês podem perguntar, não dá para aproveitar aquela regra de que os triângulos retângulos são semelhantes? Sim, só que nós teríamos que desenhar esse triângulo retângulo espelhado para cá. Então, já teríamos um pouco mais de trabalho, não é simplesmente tomar esta paralela. Eu vou fazer pelo processo usual, ou seja, vou marcar aqui a diferença de cota entre o ponto que eu estou rebatendo, no caso de cota 7, e a charneira que é cota 8. Então, vou marcar aqui uma unidade, vocês já vão entender o que eu disse. Vejam que os triângulos retângulos continuam sendo semelhantes, apenas como o ponto N está do outro lado da charneira, o triângulo retângulo fica espelhado em relação aos outros triângulos retângulos da mesma figura. Mas vejam que a inclinação aqui da hipotenusa é a mesma. Então, agora vamos efetivamente rebater o ponto N para sua perpendicular à charneira com este raio e ponta seca aqui. Vejam que o ponto N rebatido para a cota 8 ficou bem pertinho do ponto N projetado. Por quê? Porque não é muito grande a diferença de cota da charneira, que tem cota 8, para o ponto antes de ser rebatido, que tem cota 7, né? Agora eu deixei a figura original projetada em azul, para ficar um pouco mais claro,
né? Menos confuso, vários traçados. Os triângulos de retângulo de cada ponto eu deixei em preto. Os pontos rebatidos estão em vermelho. Então, repassando, vejam que o ponto G já está na charneira, não precisou ser rebatido. O ponto U rebatido está aqui para a cota 8. Aqui está o triângulo de rebatimento do ponto U. O ponto O rebatido está aqui na cota 8. O triângulo retângulo de rebatimento dele aqui. O ponto N rebatido para a cota 8 está aqui, e aqui o triângulo de rebatimento do mesmo. Vejam, então, que nós rebatemos os 3 pontos que não estavam na charneira, ou seja, N, U e O. O ponto G não precisou ser rebatido. Agora, para se desenhar a figura toda rebatida, basta unirmos os seus vértices rebatidos. Então, vamos unir o ponto N rebatido aqui com o ponto G, que já estava na charneira. Depois, vamos unir o ponto G ao ponto U rebatido. E então, o ponto U ao ponto O rebatido. E, finalmente, fechamos o ponto O rebatido, voltamos ao ponto N rebatido. Agora, eu vou colorir de vermelho todos os lados rebatidos. Então, vejam que neste caso, a figura rebatida está aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. Ó, toda essa figura vermelha, a figura projetada original em azul, né? Então, ela fica bastante confundida, porque, claro, imaginem, se confundem as projeções. Por quê? A charneira está passando entre a figura, né? Entre os vértices da figura. Então, alguns pontos se rebatem por um lado, outros para outro, mas a verdadeira grandeza da figura está aqui. Então, qualquer parâmetro que desejarmos obter agora, área desta figura, ângulo real entre os lados, tamanho do perímetro, facilmente pode ser obtido através do rebatimento que aqui está.